Hoje vou trazer para vocês talvez o conteúdo mais relevante sobre a indústria de mangás que o YouTube já viu. Entrevistei, dentre várias pessoas, o Maurício Osamu, que é mangaka e trabalhou por 16 anos como assistente de Tetsuo Hara, autor de Hokuto no Ken, que definiu uma época e o padrão de mangás de luta. Nesse vídeo você vai descobrir como as revistas escolhem as obras, o que é culpa ou mérito do autor ou editor, o que mangakas estudam, qual o processo para se publicar lá no Japão, na Europa ou até nos Estados Unidos, como você pode se profissionalizar almejando o mercado internacional e muito mais. Eu sou o narrador e com orgulho apresento para vocês essa parceria entre o canal Narrativando e a escola de mangá Me Too Art Studio, que forneceu todas essas informações. Lá você vai estudar com professores que viveram e publicaram lá no Japão, ou que possuem trabalhos publicados no mercado e vivem disso, tendo aulas ao vivo da sua casa pela internet. Isso aí, não é curso gravado, vai ter dinâmicas, exercícios e tudo mais. E não é curso de desenho, é curso de mangá, envolvendo teoria artística e narrativa, aulas sobre mercado, planejamento e perspectiva para se viver disso, quadrinização e muito mais. Unindo o conhecimento de quem viveu o mercado japonês com a objetividade que precisamos para profissionalizar os artistas brasileiros que têm esse sonho. Então já clica no link na descrição ou comentário fixado para se inscrever na primeira turma, as vagas são limitadas. Acho que um bom tópico para começarmos é como os japoneses conseguem criar tantas obras de sucesso. De acordo com o Maurício Osamu, ter vontade de se tornar mangaka é algo próximo a um brasileiro querer ser jogador de futebol. Existe toda uma estrutura para acomodar essas pessoas, com clubes em escolas desde cedo, cursos de mangá, dos mais por hobby até os mais sérios, e o constante estímulo para continuar tentando entrar no mercado, com diversas editoras, eventos e competições procurando por novos talentos. Essa procura não é só para autores em si, mas também para assistentes, que te dá uma estabilidade maior e acaba sendo a preferência de alguns mangakas, visto que, ao ser um profissional de qualidade, você vai receber bem e não passar pelas dores de cabeça de ter uma obra autoral. Aqui é um bom ponto para apresentarmos um dos professores do curso, que é o Maurício Osamu. Como falei, ele trabalhou 16 anos como assistente no Japão, a maior parte sob a tutela de Tetsuo Hara, autor de Hokuto no Ken, mas também executou diversos trabalhos como assistente profissional das editoras Shueisha, que tem a Shonen Jump, da Shin-Yosha e da Tokuma Shoten, ou Shoten, não sei, que tem a Monthly Comic Ryu, uma revista seinen, casa de The Legend of Galactic Heroes, uma obra considerada por muitos a melhor de todos os tempos. Ao todo, ele já trabalhou junto de mais de 40 mangakas. Porém, boa parte de sua vida profissional foi atrelada ao Tetsuo Hara, que estava fundando o estúdio Coamix, no qual depois de alguns anos, Maurício se tornou o subchefe, responsável por ensinar todos os novos assistentes. A sua especialidade, eu diria que são os cenários. Se liga aí em algumas artes dele. Continuando o trajeto para um japonês publicar, muitos deles já começam desde cedo, fazem alguns cursos e já tentam uma vida profissional. As maneiras de se entrar em uma revista são ganhando um prêmio, ser descoberto através do Pixiv ou por uma publicação autoral nas mídias sociais. Twitter é absurdamente importante para os japoneses. E também podemos marcar um horário lá na editora e levar a sua obra. Ao levar a obra, um editor vai o atender, ler o mangá e dar o feedback, além de uma mentoria de mais ou menos 2 horas. Daí, se você cair nas graças da revista, rola uma entrevista para saber mais sobre você, seu estilo, o que gostaria de fazer e o que você oferece de valor para a editora. Então, deve rolar uns 3 meses de adaptação, que é o padrão do Japão para qualquer trabalho. Passado tudo isso, você pode ter a sua estreia. Mas é só escrever a história que quiser e mandar? Infelizmente, é mais complicado que isso. Sempre que rola uma reunião geral dos editores de uma revista, diretrizes são passadas em relação à direção que eles devem tomar com as obras.
Essas diretrizes são a visão da empresa sobre quais histórias vão trazer mais lucro. Por exemplo, seguir a moda atual, encontrar uma nova moda surgindo, arriscar indo na contramão, revisão de elementos que causam problemas para a revista, como muitas reclamações dos leitores ou dos pais, e por aí vai. Nessas reuniões, os editores que já apadrinharam autores buscam oferecer eles para criarem uma nova série, caso o estilo deles combine com o que está sendo proposto. Imagino que novos autores estejam mais dispostos a serem mais flexíveis para aproveitarem sua chance de estreia. É aqui que começa de fato o processo de publicação. A partir de ideias anteriores ou novas, os autores irão entrar no processo de criar e vender sua história. Eu tenho contato com alguns mangakás que já publicaram internacionalmente, e dependendo da revista, caso precisem de um maior impacto com o público, se destacar anunciando na internet, é possível que o primeiro capítulo tenha uma mão mais pesada do editor, que pode pedir cenas mais polêmicas. Às vezes é algo de mau gosto pra nós, mas que funciona pra chamar o público. E às vezes é tipo a cena do Shanks no capítulo 1 de One Piece, onde ele perde o braço pra deixar o capítulo mais dramático. Finalmente chegamos em um momento muito polêmico na comunidade. Afinal, o quanto de uma história é do autor? O quanto é do editor? Os erros são sempre culpa do editor? Os acertos são sempre méritos do autor? Pois é um pouco mais complicado que isso. Primeiro, temos que aprender como funciona o sistema de editores da Jump. Cada revista vai ter sua peculiaridade, mas é uma base muito boa pra gente conversar. Começando com como alguém se torna um editor. Precisa de uma faculdade específica, saber de narrativa ou de mercado? A resposta disso me chocou. A pessoa precisa dar like no vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo de análises técnicas de animes e mangás, além de entrevistas exclusivas com autores japoneses. Se esse vídeo for bem, pretendo trazer mais informações no futuro graças à parceria com a Michu Art Studio, que tem contato com diversos autores famosos no Japão. Então fica esperto para não perder nenhum vídeo. Falando sério agora, a resposta realmente me chocou. Para você se tornar um editor no Japão, você não precisa de nada. Tá, não é exatamente bem isso. Você precisa de, no mínimo, uma faculdade. Qualquer faculdade. Se formou em biologia e quer ser editor de mangá? Pode. Imaginei que o Japão, por ter toda a sua fama de ser certinho, teria um caminho bem fixo e claro para quem quer trabalhar com isso. Fiquei impressionado com a flexibilidade. Daí varia de editora para editora o processo de contratação. Cada uma possui suas entrevistas, dinâmicas e elementos que eles valorizam. Mas com certeza, ler muito mangá e ter alguma dessas características é importante. Noção de mercado, noção de tendências, noção artística de como encontrar gemas escondidas, e sinto que no fim a noção narrativa seja mais uma noção de tudo isso, mas posso estar errado. Lembrando que se você acha que lê muito mangá, você tá no chinelo comparado a quem quer ser editor no Japão. Ao trabalhar como editor, você será responsável por tornar a vida do mangaka a mais fácil possível. Arranjar assistentes, marcar reuniões, fazer meio de campo entre empresas e departamentos, selecionar referências de história e arte e por aí vai. Algumas curiosidades. A quantidade de assistentes depende do quanto o mangaka consegue pagar. E sim, boa parte dos assistentes é o mangaka que paga, do bolso dele. Às vezes a editora oferece alguns, mas aí já é detalhe demais. Normalmente, autores só têm um editor, mas obras populares normalmente têm 2. Números maiores que isso só tem em casos especiais mesmo. Obras muito grandes, inclusive, podem ter uma equipe criativa para ajudar o autor. Por exemplo, o mangá de Detetive Conan chega a ter 5 pessoas só para formular o roteiro dos casos da história, e eles tiram meses para fazer isso. Eu suspeito que algumas obras frenéticas, como One Piece, também têm uma pequena equipe para ajudar o Oda a reutilizar ganchos da história, fazer retcon em furos e coisas do tipo. Agora começa a parte complexa que vocês querem tanto saber. Alguns editores possuem uma mão mais pesada na história que outros. Isso pode ser devido a habilidades narrativas ou simplesmente convicções derivadas de outras especialidades dele. Um exemplo famoso são os vilões de Dragon Ball. Inicialmente era para acabar com os androides 19 e 20,
mas o editor não aceitava eles como vilões finais, pois não eram impactantes esteticamente nem narrativamente. Nas palavras dele, grandes coisas, um gordo e um velho. Daí vieram o 17 e a 18, mas não era bom o suficiente para ele. E daí, 2 pirralhos. Então veio o Cell em sua forma inicial, uma barata verde, de acordo com o editor, para só então, depois de várias transformações, termos o Cell perfeito. Esse foi um mega acerto do editor, por exemplo. É normal que editores modifiquem diversas coisas pequenas em uma história, principalmente diálogos e impacto emocional, mesmo que ele sugira isso de forma abstrata, sem apontar exatamente o elemento que o incomoda. Eles também vão orientar o autor a incluir coisas que são exigências ou pedidos da revista. Mais ou menos violência, arcos mais intensos, ou dar permissão para momentos mais calmos, em que a revista está vendendo bem. Por isso eles acabam ganhando uma fama negativa nas fandoms, que ao tentarem defender os autores de seus próprios erros ou elementos que não gostaram na obra, apontam para o editor como responsável. Mas não é assim que a banda toca. Como a Ellen, uma das professoras da escola Michio Art Studio, que estudou lá no Japão, diz, editor é gacha. Ou seja, o tipo de editor que você vai receber, mão pesada ou não, relaxado ou combativo, focado em marketing ou em narrativa, bom ou ruim, vai depender apenas da sorte. Por isso, a resposta da pergunta o quanto de uma obra é do editor e o quanto é do autor é depende. As revistas preferem que o público geral dê aos artistas o mérito e aos editores a culpa, visto que eles são faces desconhecidas que trabalham por trás das câmeras. No fim, são tantas camadas de exigências da revista, do marketing, do gosto do editor e das demandas do público, que é muito difícil saber qual a porcentagem da obra é realmente do autor. A menos que eles falem explicitamente, nunca teremos como saber. Uma curiosidade, provavelmente são os editores do Eiichiro Oda que revisam a história anualmente, pegando todas as pontas soltas, furos ou ganchos não aproveitados, e mostrando pro autor os corrigir ou elaborar. É o tipo de trabalho do herói sem capa, que sempre vai cair como algo exclusivo do autor. Como mencionei antes, isso é bom para as revistas. Elas querem que seus autores virem estrelas do rock, que tenham legiões de fãs prontos para consumir tudo que ele fizer. Além de ajudar a vender, isso cria uma onda de marketing orgânico para a revista, cria lendas, menções e outras mídias e por aí vai. Por isso que você encontra histórias como o editor pediu para tal autor fazer mais personagens e ele criou 10 deles em 10 minutos antes de entregar o manuscrito. Todas essas histórias impossíveis de se verificar criam essa aura de genialidade, que no fim é algo utilizado pela editora para lucrar mais em cima dos fãs. Não que isso seja necessariamente ruim, e provavelmente existem pontos de verdade nessas histórias. Mas me preocupa como as fandoms, muitas vezes, aceitam como verdade absoluta tudo que é dito por uma entidade que quer que eles sejam cada vez mais devotos a ela. De qualquer maneira, tudo isso aí é um trabalho muito bem feito pelo editor. Mas, e aí? E se o autor pegar um editor que não combina com ele? Já era? Tá destinado a falhar? Não exatamente. Se o autor conseguir aguentar de 2 a 3 anos com esse editor, rola a troca de editores, que é uma prática comum nas revistas de mangá. E o que acontece é exatamente o que o nome sugere. Diversos editores são trocados, fazendo todos os tipos de combinação. Um autor novato que tinha um editor novato pode receber um editor experiente. Um autor experiente que tinha um editor experiente pode receber um editor novato. E todas as outras combinações possíveis entre iniciante, novato, experiente, mediano. Enfim, como falei, é gacha, aleatório. Esse é um dos motivos de você conseguir ver mudanças às vezes drásticas em uma obra dependendo do arco. Seja pro bem ou pro mal, o editor foi trocado. Alguns amam o sistema, outros odeiam. A lógica por trás é que é importante disseminar o conhecimento e experiência entre todas as camadas da produção, para que no futuro tudo continue indo bem, ao invés de simplesmente focar no que dá certo agora e não conseguir sustentar isso.
Pra mim, faz sentido. Mas também é muito doido essa consciência empresarial que põe em jogo o lucro do negócio. Autores muito famosos podem receber tratamento diferenciado, tipo ter um editor físico e um editor aprendiz, que está lá para ajudar e aprender. Mas tudo isso tá falando do Japão, e a galera que não mora lá, como desenhar mangá e viver disso? Aqui entra a Michou Art Studio. Lá você também vai estudar sobre o mercado internacional, principalmente o japonês, e vai ganhar uma noção sobre o mercado americano e europeu. Por exemplo, a França tem sido um expoente de mangás ocidentais, aceitando publicações internacionais como por exemplo os mangás brasileiros e até exportando um pro Japão, o Radiant, que inclusive ganhou anime. Esses mercados são menos robustos do que o japonês, então o conhecimento profundo da fonte asiática com certeza vai ser uma baita ajuda para quem tiver as aulas de perspectiva profissional e mercado da Michou. O Brasil também não fica de fora. Todas as questões de publicação no Brasil, funcionamento do mercado, profissões paralelas, enfim, isso vai ser abordado no curso. A escola está buscando pessoas que queiram se tornar profissionais na área e gastem dias pensando em histórias e fazendo sketches. Se você já se achar experiente o suficiente, também há a possibilidade de aulas de mentoria com o Maurício Osamu. Então fica até o final do vídeo para saber mais sobre os outros professores da escola. Agora vamos entrar em uma parte que vocês já estão acostumados: a influência do público no autor. Não é desconhecido para ninguém que a Jump e algumas outras revistas possuem ranking de popularidade, que são medidos através de votos dos leitores. Mas essa não é a única métrica utilizada por editores-chefes para classificar as obras em uma revista. Existem diversos outros critérios que determinam a ascensão da ordem dos mangás em uma revista. Até porque a votação da revista, dessa semana, só chega na central e é separada depois de várias semanas. Então, não tem como o capítulo de hoje determinar a posição de um mangá na edição que vem. Por isso, elementos como tendências de mercado, qual foi a reação orgânica do público em redes sociais, o que o autor planeja, anúncios de anime ou eventos, tudo isso e muito mais influenciam na ordem da revista. Fora outras métricas editoriais, que mexem com a ordem propositalmente, tipo querer que uma nova obra fique mais popular, usar obras famosas como âncora no final, fazendo com que os fãs tenham que folhear a revista. Isso torna possível que obras com certa aprovação do público sejam canceladas, enquanto outras continuem. No fim, quem diz que sabe por que uma obra foi cancelada, ou que sabem o porquê da ordem das histórias em uma coletânea, está mentindo, a menos que a própria revista tenha revelado isso. No máximo, o que podemos fazer é tentar entender qual foi a repercussão com o público e com a qualidade da obra em geral. A influência do público não alcança só a editora, mas também os autores. São famosos os casos de ameaças de morte, cancelamento, queima de mangás, etc., por personagens não ficarem juntos, por finais que decepcionam e outras coisas. Autores japoneses sofrem muito assédio, e existe uma chance considerável de serem agredidos em público por fãs ou haters, ou de ter o seu dia a dia destruído pela fama. Por isso, é comum você ver a maioria deles escondendo seus rostos. Até os que já foram revelados têm poucas fotos na internet, valorizando demais a privacidade. É um contraste com o Ocidente, onde boa parte dos autores mostram seus rostos e querem ser reconhecidos. Mas essa influência do público não é de toda ruim. Devido ao formato da publicação semanal, a moral dos fãs pode ajudar fortemente um autor a se reerguer e motivar, com as votações servindo de base para que a revista possa dar mais uma moral para a história pelo menos. Isso acaba nos levando a outra dúvida que a maioria da comunidade ocidental tem. Por que os autores de mangá trabalham até se destruírem fisicamente e psicologicamente? Kubo desenhou o arco final inteiro de Bleach com o tendão do ombro rompido. Gege Akutami entregou rascunhos para a publicação final, porque ele não aguentava trabalhar, mas queria finalizar. Togashi, mesmo com diversos problemas de saúde, entregou capítulos entre vários hiatos. Até o mangá e anime de Bakuman tem algumas cenas que, para muitos, são consideradas irreais. O protagonista desenhando no hospital, mesmo com o pulso paralisado. Apenas procurem como é a rotina de um mangaka e os casos de problema de saúde durante a publicação, que vocês encontrarão diversos relatos, inclusive do falecido Kentaro Miura, de Berserk.
Só que isso é real, e os motivos são profundos e complexos. Conversando com o Maurício, ele disse que já ficou 53 horas trabalhando sem parar, fazendo uma analogia bem interessante. Criar mangá no Japão é como fazer um esporte competitivo. Se você quer ser o melhor, você precisa ir além dos outros, pois eles também estão fazendo de tudo para te superar. De certa forma, isso faz sentido. Todo o ambiente de mangás no Japão é uma competição enorme, desde as votações e rankings de revista até a avalanche de produtos entulhados em um pequeno espaço em uma loja de quadrinhos. Ou você chama a atenção, ou se perde na multidão. Uma coisa que fiquei impressionado é que os autores podem pedir descanso. Ninguém tá trabalhando de escravo ali. São os próprios autores que não gostam de fazer isso. De acordo com o raciocínio deles, cada semana sem capítulo é uma semana que sua obra perde engajamento, o que aumenta as chances de seu mangá sofrerem vendas. Fora que, para a maioria esmagadora dos autores, você é pago pelos capítulos que entrega, especificamente por páginas. Ainda mais para iniciantes, isso é de fato perigoso. Esse é um dos motivos dos japoneses não terem a mesma percepção que nós. Para eles, é mangaka quem quer. Você tá em um esporte de alta intensidade. Se quiser se destacar, vai ter que se sacrificar. Se quiser descansar, faça isso à vontade. Mas existem outros 10.000 autores que não vão nem dormir para tentar alcançar o sucesso. Se você não ficar famoso, não vá reclamar. É como se você estivesse correndo uma maratona. Você pode parar, mas será ultrapassado. Essa é mais ou menos a visão deles. Acho que esse é o elemento que a mídia / público ocidental não consegue entender. Tudo é uma escolha consciente do autor, e existem aqueles que preferem ritmos mais tranquilos, publicando quinzenalmente ou mensalmente. Mas tem gente que quer tentar a sorte com o semanal. Por mais que seja uma visão cruel, existe um fundo de verdade. Não é à toa que as propriedades intelectuais deles se espalham no mundo todo e devoram outros mercados. Só que isso se junta a outro elemento que já é mais perigoso. O povo japonês tem um grande senso de responsabilidade. Sair do trabalho na hora que o trabalho acaba é visto com maus olhos. É como se você não fosse esforçado o suficiente. Existe até um termo para morte por excesso de trabalho, karoshi. Os motivos para eles terem essa cultura são muito profundos, mas não são o foco desse vídeo. Claro que parte de tudo isso que eu falei depende do autor. Pela experiência do Maurício, alguns são mais organizados e têm uma rotina menos bizarra. Já outros deixam para fazer tudo no limite e ainda mudam de ideia, modificando várias coisas de última hora. Com tudo isso em mente, temos que ser honestos. Não existe ser vivo que faça um trabalho 100% eficiente e eficaz por dezenas de horas seguidas, durante dezenas de dias, sem nenhum descanso básico, tipo comer bem, dormir bem e ter um mínimo de lazer. Inclusive, para trabalho criativo, ter uma pausa e se distrair é muito importante para recarregar seu cérebro. Esse tipo de prática japonesa faz com que os autores percam eficiência e saúde. O cansaço da mente e do corpo atrapalham a produção. É bem comum escutar casos de autores com saúde abalada, mensagens em contracapas falando sobre dores, febres, imunidade baixa, mas esses nem são os casos mais bizarros. O Kishimoto, autor de Naruto, se casou em 2003, mas só foi ter a sua lua de mel em 2015. Outro exemplo eu já comentei, é do Kubotai, autor de Bleach, que desenhou o arco final inteiro com o tendão do ombro rompido, com ele falando que cada dia que passava, a dor ficava mais insuportável, sendo um dos motivos do arco ter acabado de forma acelerada. Fora que, durante uma entrevista, ele disse que mesmo depois do fim do mangá, ele continuava se sentindo mal, mas não sabia o porquê, até que percebeu o motivo. Ele se sentia solitário. Depois de tantos anos produzindo mangá freneticamente, sem tempo pra nada, ele se viu sem vínculos fortes com outras pessoas, o que o abalou fortemente. De qualquer forma, isso é um aspecto cultural que não vai mudar no nosso tempo de vida, pelo menos dentro das grandes empresas.
Um caminho para a mudança desse costume é a publicação digital independente. E acho que é através da tecnologia que poderemos mostrar como brasileiros também podem fazer sucesso no mundo todo. Além de provar que autores que não se matam de trabalhar colhem frutos melhores para suas respectivas obras. Inclusive, a Jump percebeu isso, mesmo que a passos lentos. Com o advento da Shonen Jump Plus, a revista digital japonesa da Jump, eles abriram uma nova categoria de obra, onde o autor pode escolher qual tipo de ritmo de publicação prefere, qual estilo de arte, manda quantas páginas quiser e ainda ganha uma graninha interessante no processo. Trabalhar de forma inteligente é o que torna o trabalho duro realmente eficiente. Por isso, acho que é uma boa hora para descobrir o que os autores japoneses estudam. Curiosamente, mangakás não estudam. Tá, ok, não é bem assim. Como mencionei antes, existe todo um caminho que os autores percorrem desde sua infância, e isso gera um conhecimento tácito. De tanto interagir, produzir, discutir, algo acaba estalando, e eles tendem a sentir o que funciona e o que não funciona. Devido ao ambiente, é normal que eles tenham feedbacks de editoras, seja através de campeonatos ou ao marcar um horário para apresentar seu trabalho. Acaba que boa parte do conhecimento é transmitido oralmente, mas isso não significa que eles não estudem formalmente. Alguns livros utilizados são iguais aqui no Ocidente, já outros são exclusivos de lá. Um deles que acabamos recebendo em inglês é o Creating Manga in Theory and Practice, do autor de Jojo. Vou deixar meu link afiliado para comprar livros de como criar histórias na descrição. Se vocês quiserem saber exatamente quais livros em japonês que eles estudam, dá like e comenta para o vídeo ter um engajamento bom e eu trazer a parte 2. E o que eu sempre falo foi confirmado pelo Maurício, e por vários outros autores que foram ao Japão ter aula com editores e autores renomados, inclusive com o próprio autor de Hokuto no Ken. Kisho Tenketsu é lei. É algo essencial e fundamental para se escrever um bom mangá na perspectiva deles. Durante as aulas para os vencedores do Silent, o concurso internacional de mangás, tem uma sessão dedicada especialmente a isso, por exemplo. Toda literatura asiática segue esse processo. Textos filosóficos, acadêmicos, poesia. O quadrinho simplesmente adaptou esse método para publicações pops. Não foi algo criado para mangás, é uma visão de mundo que é muito ligada à cultura asiática, e por isso é de difícil assimilação a ocidentais, mesmo com muito estudo, visto que é algo que eles vivem e consomem desde pequenos, desde o lazer até nos cânticos de ninar, até as aulas de japonês na escola. O mesmo vale para como essas aulas de mangás e roteiros são ministradas. Há uma ênfase muito maior na trajetória da questão, e não em sua resposta necessariamente. Tudo isso faz com que a transmissão de conteúdo seja diferente, dando aquele tempero especial que só obras orientais possuem. Curiosamente, por mais que existam métodos melhores de ensino, lá o modo tradicional ainda é muito utilizado. Então, muitas vezes é necessário dar muitas voltas para atingir um conhecimento em específico. Essa é uma das vantagens que só a Michiu Art Studio pode oferecer. Esse conhecimento será transmitido de forma mais direta para nós, facilitando o processo de assimilação. Inclusive, o trabalho final do curso é um mangá apto a competir no Silent Manga Competition, um evento global organizado pelo governo japonês e pelo estúdio do Tetsuo Hara. Pois é, o estúdio onde o Maurício Osamu era chefe dos assistentes. E ele sabe exatamente os elementos técnicos que os jurados pesam mais. Assim você vai conseguir receber o conteúdo de forma mais direta, mas entender como é o processo de perspectiva japonesa daquilo. Olha, isso é só uma parte do que conversamos. Teve coisa que eu cortei, como o dia a dia de autores que não fazem sucesso, como são as aulas em escolas de mangá, como editores veem estrangeiros, e obras com temas muito exóticos, tipo folclore brasileiro ou índios. Mas você pode ter acesso a todo esse conhecimento em primeira mão e utilizar ele para criar quadrinhos internacionais de forma profissional, se inscrevendo nos cursos da Michiu Art Studio. O link vai estar na descrição e o comentário fixado. Além do Maurício Osamu, temos vários outros professores que te auxiliarão na jornada.
A Ellen morou no Japão com foco de publicar lá, viveu em apartamento de cubículo, teve trabalhos de meio período e desenhava no tempo livre. Basicamente, a mesma rotina que você vê em vários personagens de anime. Obviamente, ela sabia falar e escrever em japonês, inclusive o Keigo, a maneira formal. Lá ela entrou em uma escola de mangá de qualidade e passou por todo o processo, vendo a competição e os métodos de perto. Só que ela não ficou só nos estudos não, ela foi em diversas feiras e levou seus trabalhos para serem avaliados e publicados. Nesses eventos que ela conseguiu feedback valioso dos editores, tanto em questão das técnicas e trabalho em si, quanto das barreiras socioculturais que autores internacionais precisam superar para entrar no mercado de lá. Ela teve que voltar ao Brasil devido à pandemia, mas aproveitou esse momento para fundar a escola de mangás. Também temos o Israel como professor, o famoso Izu, autor de T-Hunters, e que ficou famoso pelo Brasil afora por fazer páginas de mangá contando a história do BBB 2022. Mas as coisas não simplesmente aconteceram do nada. Ele está trilhando esse caminho há muito tempo, trabalhando para quadrinhos do Ministério Público do Trabalho de Vitória, colorindo HQs internacionais, ganhando uma competição da Kodansha e sendo finalista em outra. O mais legal é que T-Hunters teve um leve reboot e ganhou um contrato de publicação digital com o site Webcomics. Por fim, mas não menos importante, temos o Maurílio, que está aí desde 1998 ganhando prêmios brasileiros e trabalhando na área de quadrinhos, publicando lá em 2008 em uma revista independente chamada Front, depois sendo ilustrador de Tunado na Ação Magazine e sendo premiado pela arte e roteiro no Silent Manga Awards 2021. Todos os professores vivem de ilustração e publicam quadrinhos. Isso é muito importante. Existem certas coisas que a teoria não ensina, e é necessário a vivência para se aprender. O mercado brasileiro pode ser complicado, mas publicar internacionalmente pela internet tem ficado cada vez mais real para nós. Patreon, financiamentos coletivos, contratos com plataformas digitais e por aí vai. Conhecimentos, experiências e estudos de anos estão sendo acumulados nesse curso, que busca dar aos que almejam essa carreira um caminho para seguir, um impulso para cobrirmos essa distância que existe entre nós e o resto do mundo. Tenho certeza que a equipe da escola também vai evoluir, pegando o feedback dos alunos para melhorar as aulas e a experiência. Por isso, teremos alguns dias de protótipos de aula sendo streamados para todos, de graça, com uma pequena turma de alunos teste. O mais importante de tudo é que a primeira live terá o chat aberto, assim você pode interagir e tirar suas dúvidas. Anota aí, dia 23 de maio, segunda-feira. Eu vou deixar tudo na descrição, inclusive o horário exato, mas vai ser mais pra noite. Não vai perder, hein? O mercado brasileiro pode ser desmerecido por muitos, mas quem tem a vontade de criar algo não consegue simplesmente ficar parado e desistir do sonho. Talvez seja uma bênção ou uma maldição, mas quem tem esse chamado não consegue ignorá-lo. E essa paixão está dando origem tanto a obras brasileiras interessantes, quanto a iniciativas que buscam aumentar o nível de quem quer se aventurar nesse mundo. Então não deixa de clicar no link na descrição e comentário fixado para garantir sua vaga e fazer parte dessa leva de desbravadores dos mangás brasileiros. Quem sabe no futuro não rola uma parte 2 desse vídeo. Deixa aí também nos comentários quais perguntas vocês gostariam que fossem respondidas e que tipo de aula vocês gostariam de ter se fossem mexer com mangá. Não esqueça de dar like no vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo tipo esse e várias análises técnicas de animes e mangás que você só encontra aqui. Apoie meu trabalho a partir de míseros R$5 e tenha vários benefícios. Você pode apoiar pelo PicPay, Apoia-se ou pelo clube de membros do YouTube. Todos os links estarão na descrição. E esse vídeo só foi possível graças às lendas do canal. André Luiz Melo, Gabriel Botarelli, aos heróis Aleph Belles, Alzires Martins, Bruno Macabeus, Cindy Avelino, Gustavo Dias, Leonardo de Brito Correia, Luca KHS, Masashi Anagawa, Overhaul Engenharia de Manutenção, Virgílio Missão e a todos que apoiam o meu trabalho. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.